Já percebeu que quando você finalmente se afasta, quem te ignorava começa de repente a sentir a sua falta? É curioso, não é? O silêncio de quem cansou de ser desvalorizado grita mais alto do que 1000 palavras. Mas há algo que poucos compreendem. O mundo não é cego. Ele apenas reflete o que você acredita merecer. Marco Aurélio dizia: a dignidade do homem está em ser indiferente ao que não depende dele. Hoje, você vai entender o poder oculto de quem não precisa mais provar nada. Fique até o final, porque a última lição vai mudar completamente a forma como você vê o reconhecimento, o valor e o poder interior. A maioria das pessoas busca ser vista, admirada, validada. Querem ser reconhecidas, mas não percebem que o reconhecimento externo é uma moeda instável. A maioria das pessoas busca ser vista, admirada, validada. Querem ser reconhecidas, mas não percebem que o reconhecimento externo é uma moeda instável. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. O que te fere não é a falta de reconhecimento, é o apego à ideia de que você precisa dele. Você foi condicionado desde cedo, por elogios, por notas, por likes, por aprovação, a acreditar que o seu valor depende do olhar do outro. Mas a neurociência confirma: o cérebro humano é movido por dopamina, e ela é liberada quando recebemos aprovação. Isso cria um ciclo viciante. Você passa a buscar o sim dos outros, mesmo que isso custe o seu sim interno. A neurociência explica: o corpo se acostuma com emoções de carência. Você se torna viciado em ser ignorado e chama isso de amor. O estoico quebra esse ciclo. Ele entende que o verdadeiro poder é não precisar ser reconhecido para agir com grandeza. Porque o valor não se prova. Ele se manifesta em silêncio. A ciência mostra que a dor da rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Por isso dói tanto quando você se esforça e ninguém nota. Mas há algo mais profundo. Quando você tenta convencer alguém a te valorizar, o cérebro entende que o poder está com o outro. Você entrega a chave da sua autoestima para quem sequer pediu para tê-la. Epicteto ensinava: se alguém te despreza, o problema é dele. O teu dever é não merecer o desprezo. A neurociência complementa: cada vez que você se afasta e escolhe o silêncio, o cérebro reconfigura o seu senso de poder. Você sai da posição de vítima e volta ao controle. Esse é o verdadeiro recondicionamento mental. A dopamina deixa de depender da aprovação e passa a ser liberada pela coerência interna. Quando você age de acordo com o que acredita, esse é o estado estoico. Agir com propósito, mesmo que ninguém veja. Há um ponto em que explicar cansa, em que justificar se torna inútil, e é nesse ponto que nasce o poder. Sêneca dizia: quem não é capaz de apreciar o silêncio, nunca compreenderá a sabedoria. Quando você se cala, você muda o jogo. Seu silêncio obriga o outro a lidar com o próprio eco. E esse eco muitas vezes é mais doloroso do que qualquer resposta. A neurociência chama isso de vazio cognitivo, quando a mente de quem te ignorou precisa preencher a ausência com significado. É por isso que o seu afastamento se torna insuportável para quem te subestimou. Eles começam a se perguntar: por que ele não insiste mais? Por que ela não tenta me convencer? E é aí que o poder muda de mãos. O estoicismo ensina que o controle verdadeiro não está em dominar os outros, mas em não precisar deles. Marco Aurélio escreveu: a alma livre é aquela que não se ajoelha diante das opiniões alheias. Desapego não é indiferença. É compreender que o seu valor não é negociável. É não implorar por migalhas quando você nasceu para banquetes de propósito. A neurociência ensina: mudar o estado emocional é mudar a identidade. Quando você deixa de reagir à falta de reconhecimento, o seu cérebro entende que você mudou de identidade emocional. Você deixa de ser o mendigo da validação e se torna o arquiteto da própria paz. A vida tem uma lei silenciosa. Tudo o que você não valoriza, você perde. E tudo o que você solta com consciência, retorna transformado.
Quando você se afasta em paz, você ensina. Quando você não implora, você inspira. E quando você se cala, você é lembrado. A ausência é o espelho do valor. Quem não viu o seu brilho antes verá na sua distância o reflexo do que perdeu. Mas o estoico não busca essa vingança. Ele busca a liberdade. Ele sabe que o verdadeiro poder é caminhar em silêncio, com o coração em paz e a mente em ordem. O homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. Marco Aurélio. Você não precisa ser reconhecido para ser grandioso. Você só precisa ser inteiro. A neurociência mostra que o cérebro muda quando você muda o significado das experiências. O estoicismo ensina que a alma muda quando você muda sua relação com o ego. Juntos, eles revelam uma verdade eterna. O mundo não te deve nada, mas você deve tudo à sua própria consciência. A ausência de reconhecimento não é rejeição, é redirecionamento. Um convite silencioso para você voltar o olhar para dentro e lembrar: você já é o que procura. Porque quem vive pelo aplauso morre no silêncio, mas quem vive pela verdade encontra a eternidade. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o like, inscreva-se no canal Épico Estoico e ative o sininho. E escreva nos comentários: meu silêncio é minha força. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o estoico não implora por valor, ele se torna o valor.